Olá, pessoas e pessoas, iniciando mais uma aula de história. Tema de hoje, Revolução Industrial, Organização dos Trabalhadores. Mas antes, gente, só para retomar, que quando se fala sobre Revolução Industrial, eu estou me referindo a um processo drástico de mudanças, de transformações radicais em relação à produção, em relação à parte econômica, em relação a questões tecnológicas e principalmente em relação a trabalho. Então a Revolução Industrial ela é definida como um processo de transformações econômicas, pelas transformações tecnológicas, os avanços da tecnologia que alavancou a produção e também pelas mudanças nas relações de trabalho, nas relações sociais que existiram. Levando em consideração que a Inglaterra ela foi considerada a pioneira neste processo de Revolução Industrial. Certo? Então, gente, abordando essa questão, como eram as condições de trabalhadores naquele período? Como é que os operários trabalhavam nessa questão? Quais eram os principais ganhos? Quais eram as condições nas quais eles eram submetidos? Então, abordando em tópicos, levando em conta que os trabalhadores trabalhavam em média 16 horas por dia ou muito mais do que isso. Tá? Hoje em dia, pelas leis trabalhistas, a jornada máxima permitida são de 8 horas por dia. Só que, como não havia uma regulamentação nessas leis de trabalho, então os operários trabalhavam muito mais do que 16 horas por dia, que eram condições extremamente degradantes, exaustivas, e eles tinham muito pouco tempo para o repouso, certo? Em relação ao salário, gente, não existia um salário mínimo, então as remunerações eram baixíssimas, então o próprio dono das fábricas que ofereciam as condições de salário para o trabalhador e ele era obrigado a aceitar, caso contrário ele não conseguia este emprego, então eles eram submetidos também às baixíssimas remunerações. As condições de trabalho eram extremamente insalubres, precários, degradantes. Então, uma das principais características das condições de trabalho do operário, gente, era justamente a insalubridade. As fábricas não ofereciam condições para que o trabalhador trabalhasse em condições seguras, confortáveis, de uma maneira que pudesse trabalhar melhor. Então, eles também não tinham equipamentos de proteção contra acidentes, então o índice de acidentes eram imensas, né? Mutilações, e também a mortalidade era muito alta. Então isso acabava prejudicando cada vez mais as condições de segurança e conforto para que o trabalhador pudesse produzir dentro dessas fábricas. E além do mais, como uma forma de baixo custo-benefício, né? Os donos das fábricas contratavam, na maioria das vezes, mulheres e crianças, porque eles consideravam mãos de obra que alavancavam o processo de produção muito mais do que a mão de obra masculina. Então eram constantes a exploração de mulheres e crianças com salários muito mais baixos ainda em relação à mão de obra masculina. E é lógico, gente, todas essas questões eram viáveis porque não existia fiscalização, né? Nas fábricas, não existiam leis trabalhistas, não existia toda uma estrutura para que pudesse proteger o direito desses trabalhadores. Por isso que foram necessários uma série de movimentos de trabalhadores que pudessem reverter esse quadro nas quais eles estavam submetidos. Então, iniciando, gente, um dos primeiros movimentos que foi consequência dessas condições de trabalho foi o movimento ludita, ou ludista, ou ludismo, conforme está representado nessa imagem, que era um movimento voltado para a destruição de máquinas. Isso mesmo, gente. Então essa imagem, ela mostra alguns operários destruindo máquinas com a marreta, que é o movimento ludista, ludita ou ludismo, que era uma referência ao líder operário Ned Ludd, que liderou esse movimento entre 1811 e 1812. Então os operários acreditavam na necessidade da destruição de máquinas. Qual era o argumento deles? Segundo Ned Ludd, que as máquinas eram responsáveis pelas mudanças no mundo de trabalho e, consequentemente, pela miséria dos operários. Então as máquinas que acabavam tomando, né, essa destruição, né, gente, sofrendo essa destruição, porque era uma visão que os operários tinham, gente, como os principais responsáveis pela situação degradante que os trabalhadores estavam submetidos.
Só que o problema, gente, é que esse movimento ele foi perdendo força, porque surgiram outras alternativas, outras formas de conquista pelas melhores condições, outras melhores estratégias para que essas reivindicações pudessem ser levadas adiante. Por quê? Porque alguns grupos de operários perceberam que o problema não eram nas máquinas, gente. A situação era muito mais além do que as máquinas. A situação era justamente aquém, gente. Há questões dentro da produção, principalmente de responsabilidade dos burgueses, que exploravam os trabalhadores, que acabou ganhando, inclusive, gente, essas reivindicações, conotações políticas. Então, o segundo movimento de maior importância foi o movimento cartista. Inclusive, nessa imagem mostram operários, tá, gente, do movimento cartista participando dessas reivindicações que, lógico, outrora foram violentas, só que no início esse processo ele foi pacífico. Então, o que seria o movimento cartista ou cartismo? Era um movimento liderado por dois líderes operários, Fergus Connor e William Lovett. Tá, gente? Espero que o meu inglês esteja afiadinho, tá? Mas é o que tem para hoje. Esse movimento, gente, ela foi importante porque os trabalhadores ingleses eles pediam um conjunto de reformas junto ao parlamento. E todas essas reformas que foram reivindicadas estavam escritas na chamada Carta do Povo, que era um documento que foi entregue ao parlamento justamente para que essas reivindicações fossem atendidas. Então foi defendido através dessa carta a substituição do voto censitário, que era um voto por censo, né, e não um voto igualitário, que seria o sufrágio universal, tá, gente? Então, somente pessoas de alto poder aquisitivo, somente os oligarcas e os aristocratas que podiam votar, que podiam escolher um representante político. Então, nesta carta, eles estavam reivindicando o fim do voto censitário e a substituição pelo sufrágio universal, ou seja, todos teriam direitos ao voto. A instituição do voto secreto no lugar do voto aberto e a remuneração parlamentar, tá, gente? Então, o que antes era um movimento que iniciou-se dentro do operariado, começou a ganhar conotações cada vez mais políticas. Inclusive, em 1848, uma grande marcha foi programada para exigir o atendimento às mudanças que foram pedidas nessa carta, que volta nessa imagem, tá, gente? Na qual ela foi representada. É claro que teve muita repressão violenta, tá, gente? Porque era um movimento pacífico, mas houve uma repressão muito forte. Inclusive, esse movimento não teve as reivindicações atendidas. Porém, o lado positivo dessa questão é que tanto o ludismo quanto o cartismo ele acabou impulsionando outras associações de trabalhadores a ganharem força, a ganharem cada vez mais destaque na luta pelas melhores condições dos trabalhadores. Então foi a partir desses movimentos operários que começaram a surgir os primeiros sindicatos, conhecidos como trade unions, né? Que foram organizações operárias surgidas no século XIX, né? 100 anos após a Revolução Industrial, que eventualmente evoluíram para aquilo que nós chamamos de atuais sindicatos. Então, gente, esses trade unions, que foram os embriões dos primeiros movimentos sindicais, fizeram que os trabalhadores passassem a negociar com os patrões direitos trabalhistas. E com o decorrer do tempo, esses sindicatos passaram a se estruturarem cada vez mais e representando vários segmentos trabalhistas. Então existem sindicatos que representam vários segmentos. Então tem o sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos bancários, sindicato dos professores, sindicato dos químicos, sindicato dos padeiros. Então vários sindicatos passaram a ganhar força. Por quê, gente? Porque o principal intuito desses movimentos sindicais é, teoricamente falando, representar os trabalhadores, certo? Bom, gente, eu espero que essa aula tenha servido de bastante experiência a todos. Qualquer dúvida, estou às ordens. Então, muito obrigado, um forte abraço, tchau.